Bom, pessoal, hoje a igreja está na praia. Nós já tivemos essa oportunidade de realizar nossas reuniões na praia. No ano passado, não sei se vocês lembram, quem daqui estava na praia? O Felipe estava na praia. Nós fizemos várias reuniões na praia. Várias dinâmicas. Várias dinâmicas na praia. Nós realizamos teatro na praia, tivemos barraquinhas, foi um negócio muito interessante. Abordagem. Tivemos abordagem no calçadão, panfletagem, banners, foi um negócio bem... Isso pode, mas aí pode pôr também o peso nela, como se estivesse sentado, ativo, aí né? apoia a mão do lado. E agora nós estamos, hoje deixa nós em cima do disco, bem foi do lado, dado a vai ideia que nós estávamos descarregando aqui na peso, praia, jogando o corpo pro lado. tendo essa oportunidade com esse calor que está insuportável, e a gente está tendo essa oportunidade. Você imagina só quantas pessoas no Brasil queriam ter essa oportunidade de estar de frente a esse mar, como diz o menino, esse marzão, esse trem é bom demais, né? E paulista, curitibano, porto-alegrense, tanta gente que não tem praia perto como nós temos aqui. Eu morei em Porto Alegre, se eu quisesse tomar um banho de praia eu tinha que andar 150 quilômetros para a praia mais próxima. Em Curitiba, São Paulo, você tem que descer a Baixada Santista para pegar uma praia. E nós temos essa facilidade. Então a igreja está interagindo hoje, né? Que a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estarei no meio deles. Então quer dizer, não é a parede que vai fazer você ter a presença de Cristo ou não. É nós estarmos reunidos no nome dele. Então o tema que foi dado domingo passado, foi sugerido domingo passado, foi um tema polêmico, né? Como sempre as pessoas gostam de polemizar. E foi a Ana Paula, né, que deu a sugestão sobre o orar em línguas, né? E ela pediu que a gente pudesse hoje estar destrinchando sobre esse assunto, que é o assunto de orar em línguas ou falar em línguas. Então eu vou estar comentando um pouquinho sobre essa palavra e vou dar a oportunidade de vocês também interagirem, porque eu sei que é um assunto que pode trazer dúvida, que eu creio que já trouxe dúvida para muita gente, traz dúvida para muita gente, principalmente hoje, que o pentecostalismo ele cresceu de forma avassaladora. Hoje em dia, se você olhar no contexto das igrejas evangélicas, 90% são pentecostais, né? Sobraram só 10% das históricas. Então, nesse pentecostalismo todo, é importante a gente ter essa noção do que é o falar em línguas, do que é orar em línguas. Está aqui do meu lado o escriba mor, Felipe, né, que vai nos ajudar na leitura do texto, que nós vamos ler alguns textos aqui. Eu vou pedir para que ele comece a leitura lá no Velho Testamento, em Isaías capítulo 28, do verso 9 até o verso 14. Que nós vamos encontrar aí, nesse texto da Velha Aliança, algo muito interessante, o porquê que nós utilizamos hoje, a igreja hoje utiliza esse dom, né? Se esse dom ele tem valia, não tem valia, se isso é importante, não é importante, nós vamos estar discutindo tudo isso aqui. Eu acredito que vai elucidar um pouco, esclarecer um pouco daquilo que está em nossa mente. Achou aí, Felipe? Lê em voz alta, porque domingo passado sua voz saiu tão embaçada que parecia que você não tinha jantado, não tinha comido. Nem postei o negócio. Solta essa voz, rapaz. Isaías 28. Qualquer coisa o pastor do aniversário vai botar a mão em você para você vomitar para sair a voz nítida aí. Saiu a voz aí, não? Tem que sair qualquer coisa aí. Isaías 28. Isaías 28. A partir do versículo 1º, né? Versículo 9. A partir do versículo Do 9 até o 14. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá, Isaías 28, 9. Só para contextualizar esse texto aqui, né, que está tratando sobre o castigo das 2 tribos de Israel, Efraim e Judá, né? Já que Israel era composto por 12 tribos, né? Então o texto ele vai estar tratando sobre o castigo aqui dessas 2 tribos que desobedeceram, né? A quem, pois,
se ensinaria a ciência? Quem, pois, se ensinaria ciência? Então Deus está falando através de Isaías, que era profeta. Como é que eu vou trazer o conhecimento? A ciência, ela é formatada tanto no grego como no hebraico, aí no caso o hebraico, como conhecimento, tá? E aqui se daria a entender o que se ouviu. Aqui se daria a entender o que se ouviu. Se eu for falar o conhecimento, quem é que vai entender o que eu estou falando? Ao desmamado e ao arrancado dos seios. Ao desmamado, quer dizer, a criança que deixou de se amamentar, porque para nós hoje, ocidentais, a criança mama até no máximo 2, 3 anos. Mas na época que Isaías estava falando isso, a criança amamentava, vocês vão pensar que é brincadeira, a criança amamentava até os 10 anos de idade. Por quê? Porque Isaac foi desmamado com 15 anos. Então vai mamar assim lá E atualmente não na chega nem Selita, um na ano. Parmalat. Atualmente não chega nem um ano. Não, dependendo, porque hoje em dia, né? Preocupação com a Preocupação. estética e tal. Preocupação com a estética, mais é com a estética do que com tudo. Então continua. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Porque mandamento Regra sobre regra. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Eu vou fazer entender da ciência, mas o que acontece? Olha bem, eu vou fazer entender da ciência, mas a ciência, para que haja um entendimento, vai ter que ultrapassar as regras e o que fala aí? Regras e... Regra sobre regra. Regras sobre regras e lei sobre lei. Então, quer dizer, vai ter que ultrapassar isso aí. Presta atenção nesse texto que ele é profundíssimo, hein? Então, regra sobre regra, pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo. Porque com lábios estranhos, lábios de quem? Por lábios não de hebreus. Não lábios de hebreus, não lábios de judeus. E por línguas o quê? Estranhas. Olha bem o que eu estou dizendo. Você está encontrando algo importante no Velho Testamento, na Velha Aliança. Deus está usando Isaías para dizer, eles vão falar de uma forma que vocês não vão entender, acima de regras e acima das leis. É algo diferente que vai vir. Continua. Ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado. Então essa língua, ela vai vir para dar descanso ao cansado. Ok? Olha bem a profecia de Isaías, né, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, tá trazendo essa nova ideia, esse novo perfil de comunicação que Deus ia usar. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Quer dizer, vai trazer isso, mas o povo, quer dizer, ele está tentando trazer uma linguagem para o povo hebreu, porque essa língua, ele está falando para o povo hebreu, não é para nós não. Como Felipe disse aqui, são um julgamento de 2 tribos. E eles não vão estar prestes a ouvir. Vai. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. E sejam presos. Quer dizer, eles não vão ouvir essa palavra, não querem ouvir essa palavra, e vão se tornar o quê? Mandamento, mandamento em cima de mandamento, transformar a palavra de Deus em mandamento, lei, e vão ficar presos com elas. Para quem Isaías está dizendo? O povo hebreu. Os judeus. Estão entendendo? Agora, vamos dar um salto, vamos pular agora pular de vara, vamos sair lá de Isaías e vamos dar uma interpretação em Atos capítulo 2, que onde começou algo novo a acontecer. Presta atenção. Até então, apenas existia a profecia de que viria algo diferente, uma língua nova, uma linguagem diferente, algo novo ia acontecer. Mas não tinha acontecido ainda. Jesus foi aceso aos céus. Ele disse, ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido de poder. Pediu para que os discípulos fossem. E os discípulos foram para o cenáculo e ficaram lá. 10 dias no cenáculo, eles ficaram orando e buscando esse avivamento, que seria o começo da igreja.
certo? Então o que que aconteceu? Vamos lá, Felipe. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Isso. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era 50 dias que se comemorava após a Páscoa, né? Isso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, Mais alto. e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não foi um som. Eles ouviram um som de como um vento impetuoso, tá? Fazendo um barulhão enorme. Foi um som que veio, certo? Não foi um vento que deu lá dentro, foi um som. E aí? E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso, continua, Felipe. E todos foram cheios do Espírito Santo, Foram tomados pelo Espírito Santo. e começaram a falar noutras línguas, Noutras línguas, agora vamos entender. conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Conforme o Espírito Santo concedia. Quer dizer, o Espírito Santo foi trabalhando, falando assim, agora vamos falar essas línguas. Que línguas, pergunto eu, que línguas eles falaram no Pentecoste? Shuricanta Labané, Shuricanta Labanéias, tu me cantas, tu me levas, e Amalacai, qual é a língua que ele falou? Vamos descobrir agora. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações De todas que as estão nações. debaixo do céu. Poxa, todas as nações, então tinha gregos, tinha Ou seja, não havia somente um idioma ali Tinha presente, vários né? idiomas. Continua, Felipe. E correndo aquela voz, E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, isso. e estava confusa, Eles não estavam entendendo. O que está acontecendo esse barulho todo? Que confusão é essa cedo da manhã? Eram 9 horas da manhã. Vai. aquela voz é aquele som que veio Que como veio vento, como vento. Ah, porque cada um os ouvia falar na sua própria agora língua. para um pouquinho, olha para mim e presta atenção. Eles não falaram em línguas estranhas, como Dom. Né? Nébias, túbias, canta, lava, churi, canta, lava. Não falaram isso. Eles falaram no grego, eles falaram no aramaico, eles falaram na linha caldeia, sei lá. Eles falaram em várias línguas, para vários idiomas, falaram para o egípcio. Todos que estavam lá estavam entendendo. Presta atenção, essa língua não foi para confundir, essa língua foi para agregar, essa língua foi para dizer que o Senhor, que o Espírito Santo estava movendo aquilo ali, porque o Evangelho seria distribuído por toda a face da terra. Ali começou o rebuliço, certo? É interessante que dá para nós fazermos um contraponto com Babel. Justamente, já falamos sobre Né? isso. Falamos que Babel foi confusão, Exatamente. Pentecoste e unidade. Agora vamos dar um pulo daí e vamos partir para a profundidade, como Paulo fala agora. Agora vamos entrar no dom de falar em línguas, que é Mas deixa eu só diferente. concluir esse texto aqui para Conclui. ficar mais claro para Ana Paula. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Quer dizer, não são simples, que vivem lá pescadores da Galileia. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes de Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Pronto. Então quer dizer, eles não falaram em línguas estranhas. Eu quero agora fazer vocês entenderem que a maioria dos pentecostais diz que esse dia aí, todo mundo que corre canta lá baixo, canta lá não houve isso. Não aconteceu isso. É como se cada um aqui fosse de uma nacionalidade e cada um ouvisse a mensagem na sua língua materna. Vamos supor que vamos supor para ficar mais claro, nós todos estivéssemos orando e ali tivesse um japonês, ali do lado um africano, ali do lado um espanhol, ali um americano, e cada um de nós aqui, por exemplo, você ia falar para o japonês, você ia falar para o americano, você ia falar para o alemão, e eles iam entender que Jesus Cristo é o Senhor. E é quase consenso entre os eruditos de que a maior parte das expressões que surgem no Novo Testamento, se referindo a línguas estranhas, se refere a outros idiomas. Porque para mim, por exemplo, o inglês é uma língua estranha, porque não é o meu idioma.
O idioma é o português. Tá entendendo? Nesse dia, Felipe, eles não falaram. Mas aí entra agora o dom de falar em línguas, que aí já é uma outra questão. Agora já é uma abordagem mais Já espiritual. aí é diferente, aí agora é diferente, entra o dom. Vamos para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14. Deixa eu dar uma palavra. Mas mesmo assim, Fala essa- alto. cada um aqui, Fala alto. cada um, foi uma movimentação do Espírito Santo de Deus. Foi, Com isso certeza. Poder de Deus. A explicação, porque... Mas eles não falaram em línguas Sei, estranhas. sei, mas um grande milagre foi esse. Mas aí, A cidade, com aquele barulho, deixou todo mundo desinquieto. Inquieto. O poder do Espírito Santo. Agora está certo, agora toca. Agora não pode negar, pegando o gancho que o pastor Nézio colocou, a gente não pode negar a sobrenaturalidade desse evento. não, lógico. Porque imagina só, Pedro está pregando em aramaico. E você, grega, tá ouvindo. tá entendendo a mensagem de Pedro em grego. Isso é sobrenatural, isso é milagre. Ele pregou Milagre. ele pregou quase 2 horas. Ele contou Isso toda a é milagre, história. Ele isso é contou sobrenatural. toda a história. Ele contou toda a história de Cristo. Aí ele, naquela época, Todos Pedro entenderam. falava o aramaico bruto. Ele ainda não tinha passado pela experiência do grego. Não era o Pedro da carta. Não era o Pedro da carta. Entendeu? Certo? Então vamos para 1 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo 1 Coríntios capítulo 14. 14 ou 12? 14. 1 Coríntios, capítulo Ok. 14. Vamos 12 lá. fala sobre os 12 milagres. Vamos lá. Alto, voz alta. Então aqui o Paulo vai falar sobre o dom da profecia de línguas, né? Vamos lá. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, Paulo continua dando ênfase a 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, né? Porque ele diz no capítulo 13, verso 1, se eu, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que badala, mas não tem som. E por aí ele vai falando que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, Então ele termina no capítulo 14, do 13 entra no 14, dando a ênfase ainda. Mas aí é interessante notar que no capítulo 12 ele já fala dos dons espirituais. Fala. Aí no 13 ele foca o amor, Só com amor. aí no 14 ele volta só para falar dos Fala dons da de línguas. Nem liga. Por quê? Para poder esclarecer essa Para confusão. esclarecer. Porque agora que eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, certo? Vocês lembram de Isaías capítulo 28, quando ele fala que o desmamado, aquele que mama ainda. Vocês lembram disso? Sim. Daquele que é novo? Tá. Eu vou largar uma bomba aqui hoje, que eu sei que vocês vão ter que absorver isso aí. Tá? Eu acho que é interessante a gente elucidar tudo isso. Então continua, Felipe, eu vou mandar você para outro lugar daqui a pouco. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, Que fala senão língua- a Deus. O que fala língua estranha não fala os outros. Agora não é mais aquela língua estranha que foi falada lá. Não é uma língua de outro idioma. Não é uma língua de outro idioma. Agora entra a língua estranha, a língua angelical. Ai, língua de anjo. Que é a língua que Isaías está dizendo lá. Que ele ia ser falado, mas ninguém ia entender. Ninguém ia entender. Certo? Ia dar a língua na boca de outra pessoa para que falasse para os judeus, eles não iriam entender. Continua, Felipe. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Quer dizer, ele está falando para ele mesmo, do espírito dele. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Agora entra, Paulo vai fazer aí um contraponto interessante. Ele vai falar sobre o falar em línguas e o profetizar. O profetizar que Paulo está falando não é o profetizar da palavra de ciência que ele usa em Coríntios capítulo 12. Tá? Porque a palavra de ciência é isso aqui que eu vou explicar a vocês. Eis que falo contigo, servo meu. E canta lá abaixo dessa. Eis que eu te digo agora, servo meu. Essa é a palavra de ciência e de conhecimento, que é um dom. A profecia que Paulo está usando aqui é a palavra falada, é a mensagem. É a pregação. É a pregação. É a pregação. Porque aí Paulo está colocando o contraponto entre língua estranha e pregação. Continua, Felipe. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, quem fala língua estranha está edificando a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo está dizendo o seguinte:
Você tem o direito de se edificar, mas na reunião o que prevalece tem que ser a profecia. A edificação da igreja. Porque a profecia vai edificar a igreja. Ok? É isso que nós precisamos entender. A edificação. Continua. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Paulo está dizendo, vocês não são proibidos de falar língua estranha. Podem falar língua estranha. Todos vocês podem falar língua estranha. Mas ele faz aí uma ressalva. Muito mais que profetizeis, Sim. porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. Mas é evidente. Por que maior? A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Aí tem que, por isso que eu digo, quando estiver alguém falando em línguas, ele vai ter que interpretar. Ou ele vai interpretar, ou ele tem que arranjar alguém para interpretar. Isso no corpo. No corpo, certo? Porque o corpo precisa da edificação. Continua. E agora, irmãos, Ah, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, hum. que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Aí Paulo está dizendo, ou eu vou para você falando da ciência, eis que te digo uma coisa, Dalva. Deus manda uma ordem para você, isso é a palavra de ciência. Ou eu vou para a profecia, Deus tem uma palavra no teu coração, Dalva, fortalece, a Bíblia está dizendo que quando eu estou fraco é que eu estou forte. Isso aí, então quer dizer, Paulo está dizendo desse jeito. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. No corpo tem que ser desse jeito. Vai, continua. Interessante, ele agora faz a metáfora aqui interessante. Ó. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas Isso. que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Pois é, se não tiver um sentido da coisa, não vai valer nada. Se uma flauta estiver tocando, mas ela não tiver o som dela, não estiver sendo um som fluente e compreensível, não vai ter sentido nenhum. Certo? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque a trombeta tocava naquela época, que era o sinal de alerta, era o seguinte, quando a trombeta tocava é que o inimigo estava chegando. Então para cada coisa tinha um toque. Imagina se o cara tocasse um toque diferente, vamos um toque de dormir, pam, pam, e o inimigo chegando. Pronto, estava todo mundo morto. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Isso. Porque estareis como que falando ao ar. Então, sem sentido nenhum. Então, para um pouquinho e presta atenção. Quem já participou daquelas reuniões que está todo mundo orando em línguas? Aquela confusão. Quem já foi? Isso aí não tem sentido nenhum. Isto não tem sentido nenhum. É algo que não tem valor nenhum. Não é adoração, não é oração. Olha bem, não é adoração, não é oração, é confusão. Porque ninguém não está tendo proveito nenhum. É o que devia acontecer na igreja de Corinto, né? Não, eu vou explicar depois isso aí. Continua. Eu falei que eu vou largar uma bombinha na mão Não, de é vocês. interessante notar aqui nesse último versículo que eu li, quando o Paulo fala palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Ele também está falando da questão também do excesso de erudição, que às vezes a pessoa chega com uma mensagem tão complexa Que ninguém entende. que ninguém entende. Não, aí Paulo está dizendo sobre o ato da edificação. Só vai edificar se você tem Então você tem que entendendo. levar exatamente a palavra que todos entendam, Que todos saiam edificados, Sai edificado. porque o ponto é o corpo, o objetivo é o corpo. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Continua. Assim Nós também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, Mas- para edificação da igreja. Isso. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Isso. Olha, está dizendo tudinho. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, Mas- mas o meu entendimento fica sem fruto. O Rui está entendendo. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Isto. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Olha o culto racional. Você tem que fazer uma coisa que você possa É? entender. Como é que você vai falar uma coisa que não vai entender? De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de Fala mais alto, graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás
tem as graças, mas o outro não é edificado. Isso, continua. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Aí Paulo está dizendo assim, vocês estão achando que eu não oro em línguas, né? Paulo está dizendo assim, vocês acham que eu não oro em línguas, mas eu oro em línguas mais do que todos vocês. Nos dois sentidos, inclusive. Isso aí pra mim é normal. Só que eu sei o que fazer e como fazer. Paulo era poliglota. Vai. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, Aí, ó. para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Pra que fazer isso? Irmãos, não sejais meninos. Agora para. Olha Isaías aí. Volta aí. Agora deixa eu olhar bem pra mim. Todos vocês, prestem atenção. Língua estranha é pra neném. Língua estranha é pra criança. É pra criança que está começando a vida espiritual. Porque a igreja de Corinto era uma igreja infantil. Por que a única igreja que falava em línguas e ficava nesse lenga-lenga todo era Coríntios? Nenhuma outra. Então vamos lá, para Coríntios capítulo 3. Certo? Capítulo 3 agora. Segura aí, segura o 14 e vai no 3. Presta atenção. Se eu acho que eu devo falar em línguas, deve. Mas o que acontece? Língua estranha é um brinquedinho de criança. Se você é criança na fé, brinca com ele. Se você cresceu, para de brincar com isso. Para de brincar com isso. Entendeu bem? A igreja pentecostal enfatiza que se... reviva o dom que está em você. Você parou de orar em línguas. Eu não parei de orar em línguas. Eu oro em línguas quando eu sinto vontade de orar. Mas eu não tenho necessidade de estar orando em línguas toda hora. Pra que eu vou fazer isso? Eu já passei da criança, não sou mais neném. Olha só. Veja bem, Dalva, a diferença de você pro Tutu. Ele tá ali brincando com um negócio que não tem sentido nenhum. Vê se eu vou ficar sentado ali brincando com aquilo, sem sentido nenhum na minha vida. Mas ele tá intertido ali. Pra ele é ótimo. Ele tá ali. E se você for visitar algumas igrejas evangélicas pentecostais agora, estão tudo assim como o Tutu. Dando pulo desse tamanho. A gente só espera. É um playground, é um playground no domingo. As criançadas têm que ir pro playground. Qual é o playground? Igreja pentecostal. Eu fui lá, ainda sei. Ô, sai lá correndo, né? Achando que tá Eu não entendi nada. demoníaco. É o que você tá falando. Eu fui. Poxa. Você tá entendendo? Então vamos lá para você ter uma ideia. Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Para um pouquinho. Eu não pude falar como espirituais, mas como a carnais, como quem? A meninos em Cristo. Para um pouquinho agora, olha para mim. Quer uma igreja mais infantil do que a igreja de Corinto? Era uma igreja completamente infantil. Rendeu 2 cartas. Rendeu Essa 2 igreja. cartas, tinha dentro dela adultério, incesto, mais o que? Incesto, mais o que? Confusão na ceia. Confusão na ceia, Glutonaria. divisão entre líderes, quem era melhor, quem era o melhor. Fofoca. Era uma igreja complicadíssima. Isso é coisa do passado, isso não tem mais nas igrejas. Não, acabou. Isso é coisa lá de Corinto. É coisa de Corinto. Agora presta atenção, toda igreja que vive em cima dessa coisa de dons espirituais como poder, como forma de poder, é uma igreja infantil, é uma igreja criança, é uma igreja inconsequente. Vocês estão me entendendo? Olha a língua do cão aí, ó. Vocês estão me entendendo o que é? Então, Paulo está dizendo, eu não falei para vocês espirituais, mas como a carnais. Eu não falei com vocês como criança, porque leite dei a vocês de beber, não é isso? Dei. Com leite vos criei. Com leite vos criei, quer dizer, xarabalabachuri canta labala, vai tomar língua estranha. E não com manjar. Entendeu? Porque ainda não podis, nem Vocês não tampouco têm ainda agora estrutura podeis. para ouvir. Paulo está dizendo, vocês são neném demais. Vocês são neném demais. As pessoas leem e não conseguem interpretar. Não consegue interpretar. Fala de Paulo. Não consegue interpretar. E vive nessa coisa de língua estranha, como se língua estranha fosse tudo na vida. Um dia uma pessoa estava lá expulsando o demônio, uma pessoa possessa, ele canta, tá lá baixando e canta, está expulsando a mulher demoniada lá, possessa com língua estranha.
O outro ia dormir, vou dormir a noite toda orando Não, em e língua, orei, balava, avivamento. júri, cantando lá. Muitos tem como avivamento. E avivamento. Avivamento não é isso, gente. É uma Avivamento vida é em Cristo. o quê? Uma vida em O Cristo. avivamento você falou várias vezes. O avivamento é o caminho da cruz. O caminho da cruz é o avivamento, é a renúncia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Estar aqui hoje nessa praia, nesse horário falando, não é para qualquer um. A Dalva saiu da casa dela, não sei se trabalhou hoje, né? Mas todo mundo se locomovendo, saindo de lá, vindo para cá. Quer dizer, para fazer isto, para tomar essa atitude, tem que ter maturidade. Tem que entender que avivamento é isso aqui. Avivamento não é ter um palanque e ficar gritando ali, não. E botando cantores gospel, pagando cachê milionário diante do trono para vir cantar aqui, cobrou a bagatela de 100 mil reais. Entendeu? Então você fica olhando para tudo isso e você fala, poxa, espera aí, onde é que nós vamos parar? Volta ao 14, onde é que você está? Vamos continuar que nós já estamos terminando. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei este povo. Paulo está usando que texto aí agora? Isaías. Que texto Paulo está usando? Voltou lá. Ele foi lá, Isaías. Isaías 28. Tá vendo? Como é que Paulo sacava as coisas, tinha todo, né, a coisa do Velho e do Novo Testamento, ele estava bem sintonizado, ele foi lá na profecia de Isaías. E aí? Precisa de óculos. Presta ele. Ah, tá, achei. De sorte que as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Isso, é apenas um sinal. E a profecia não é um sinal para os infiéis, Não. mas para os fiéis. Pronto, entendo o que é. O orar em línguas é um sinal para quem não é. Pô, que interessante, olha só. Ó, pronto, é um sinal. Agora a profecia não é. A profecia não é você parar em frente àquele carrinho de cachorro quente lá e ficar trazendo palavra pro cara. A profecia é para a igreja. É o que está acontecendo agora aqui. Pregação. Nós estamos pregação, nós estamos edificando. Você está sendo edificado, fortalecido. Vai. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, Indouto e infiéis é aquela pessoa que não tem conhecimento. não dirão porventura que estáis loucos? Agora foi quando você foi visitar, eu acho que alguns de vocês entraram dentro de uma igreja dessa e viram todo mundo. Você tá todo mundo doido aqui. Não é verdade? Tá todo mundo maluco. Tá? O que aconteceu aqui? Que tipo de coisa esse pessoal tá aqui? Vou chamar o pessoal para tocar depois aqui. Vai. Mas se todos profetizarem em algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Isso. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então o que convence o homem do pecado é a palavra. Então o que traz o homem ao arrependimento é a palavra. E a palavra só pode ser executada pela mensagem, Que é a profecia. que é a profecia. Estão entendendo ou não? Certo? Sem a palavra, sem a profecia, não há arrependimento. Sem arrependimento não há transformação. Sem transformação não há adoração. Sem interpretação não há edificação nas línguas. E sem interpretação as línguas são completamente insignificantes para o corpo. Pra nada. Talvez vai edificar você, mas aí você vai ficar um viciado em crack língua. Só para espiritualidade. Só pra você ficar doidão. Entendeu? Você tá com mais que coisa doida, que teu malucão. Tá doidão, tá chapado só pra você e o povo que tá do lado tá morrendo. Ninguém ajuda ninguém fala nada, ninguém edifica, ninguém traz uma palavra de vida. Por quê? Porque o maluco doidão só pensa nele. Vai. Agora já vamos entrar em outro assunto aqui. Para continuar o texto. Você tá em coisa, no 14? Acabou que Continua, que eu quero terminar a nessa... questão da ordem do culto. Isso, né? da ordem do culto. Então tá bom. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Isso. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua,
tem interpretação. Então Paulo está dando a ordem do culto. O que vocês, quando se reunirem, cada um tem uma palavra. Um traz uma palavra, um traz um canto, um fala algo, um traz uma oração. Tem que ter liberdade no culto para expressão, certo? Mas com um único objetivo. Qual é o Faça-se objetivo? tudo para edificação. Tudo para edificação. Tudo para edificação. E hoje não é para edificação, hoje é para mostração. O cara vai cantar, vai dançar, vai pular, é tudo a mostração. Certo? Por quê? Eu me lembro quando eu falei com a Suelen que meu desejo, certo, era um violãozinho bem pequeno para cantar uma musiquinha e acabou. Certo? Porque eu não concordo com essa parafernália de coisa na hora da reunião. E bateria e não sei o que, guitarra. Eu fazia tudo isso lá no grupo, mas eu nunca concordei, eu cansei disso aí. Porque eu acho que a edificação do corpo não é nisso não. A edificação do corpo está na palavra, está no louvor que você canta, uma coisa mais introspectiva, para você refletir sua vida, para você repensar. Isso é culto. Não algazar. Certo? Continua. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2. Ou por 3. Ou quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Continua. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Isso. Fale consigo mesmo Isso, e com acabou. Deus. Acabou. Daqui a pouco que Paulo vai entrar depois aí nas mulheres. E aí Paulo entra no delírio. Entendeu? E aí ele vai delirando demais. Mas aí o que eu digo pra vocês é o seguinte, pra gente fazer a conclusão dessa palavra de hoje. O que nós precisamos para a nossa vida é a palavra. A palavra que está dentro do teu coração, a palavra que está dentro do meu coração. Nós precisamos edificar o corpo. Então, a questão da língua estranha, ela é hoje muito mais Babel, ela é muito mais Babel do que Pentecoste. Então, pela praia que eu nadei, pelo que eu vi, tem muito mais confusão ali dentro do que unidade e vida em Cristo e edificação. Por isso, a língua estranha tem que ser usada no sentido como? Se você sentir vontade de descer ao playground e brincar no balanço, brinque, mas seja rápido, porque assim tem outras coisas a fazer. Língua estranha, biblicamente, é apenas um pequeno elemento para quem tem pouca fé, para quem ainda é nem nascido de novo, é pouca maturidade. Quem cresceu não precisa mais. Não precisa mais. Isso eu falo com toda certeza e veemente porque está aqui. Agora, se você quiser orar, ora. Não como regra. Todo dia está orando, todo dia está orando em língua, todo dia está orando em língua e fica 2, 3 horas orando em língua. Para que isso? Né? Isso não funciona. Certo? Nós precisamos ser edificados com a palavra. Nós precisamos ser transformados com a palavra.